O Flamengo vai bater de frente com a Federação Uruguaia para ter os jogadores uruguaios convocados diante do Grêmio no dia 13. É isso mesmo. Vai mandar um avião lá nos Estados Unidos, pegar os jogadores na marra e trazer ao Brasil para o jogo contra o Grêmio no dia 13. Como assim? Nós vamos explicar essa situação. Tem também o Paquetá, que pode ser banido do futebol. Olá, gente, tudo bem? Estou trazendo um assunto aqui com o René Casagrande sobre os jogadores uruguaios do Flamengo que estão em suas seleções, mas são jogadores que o Flamengo precisa para o jogo contra o Grêmio. Vamos abordar também o assunto de Lucas Paquetá, jogador que pode ser banido do futebol. Vamos acompanhar nesse vídeo agora. 48 horas depois da vitória do Flamengo sobre o Vasco, de 6-1, o perfil do Vasco não postou mais nada nas redes sociais. Inclusive, achei feio demais da galera que comanda as redes sociais do Vasco da Gama, porque lá no Instagram eles publicaram o fim de jogo sem o placar, gente. Isso é um absurdo. Eu sei, foi humilhante, eu sei, foi vexatório, eu sei, mas o principal que o clube precisa fazer em suas redes sociais é informar. E eles não informaram. Eu acho isso feio demais, uma falta de respeito, não só com os torcedores do Vasco, não, mas com os torcedores do Flamengo, com a instituição do Flamengo. Absurdo isso. 48 horas depois, silêncio total lá nas redes sociais do Vasco da Gama. Ou seja, quando ganha, gosta de aparecer, de tirar onda, né? Mas não sabe perder, né? Realmente é feio. Vamos falar agora do Lucas Paquetá, porque a Liga Inglesa FA quer banir Lucas Paquetá do esporte depois que detalhes de seu suposto esquema de apostas surgiram. Prestem atenção, galera. Sabe-se até o momento que cerca de 60 pessoas apostaram no cartão de Paquetá em uma ou todas as partidas. As apostas, em grande maioria, vieram justamente da onde? Da ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, onde ele nasceu, por isso, inclusive, ele é chamado de Lucas Paquetá. Para contextualizar, o ex-zagueiro do Reading, Kenan Isaac, foi banido do futebol por 10 anos em 2022, depois de ser considerado culpado de receber um cartão amarelo deliberado depois que seus amigos apostaram em tal situação. Gente, o Paquetá está numa situação extremamente complicada. A defesa dele deveria ter entregue a defesa dele, a documentação toda, defendendo o Lucas Paquetá, porque ele não é mais apenas um investigado, ele está sendo acusado, e a defesa deveria entregar a documentação toda hoje, mas pedir um tempo maior para poder preparar essa defesa. A situação do Paquetá é muito complicada. Eu não sei como ele está tendo cabeça para continuar jogando, ele é um ser humano. Eu, no lugar dele, não sei o que eu faria. Sabe por quê? Mesmo que ele seja inocente, imagina na cabeça dele, meu Deus, se essas pessoas simplesmente me acusarem ou acharem que de fato eu errei, mesmo eu estando certo, cara, eu não sei se eu teria condições psicológicas para poder entrar em campo, mas o Paquetá continua servindo a seleção brasileira. E o Flamengo avançou em projeto de internacionalização da sua marca e agenda primeiro projeto de Camp em Orlando, nos Estados Unidos. Camp é como se fosse uma peneira esportiva, tá, gente? Normalmente durante as férias escolares, que possui professores e especialistas que fazem a imersão de crianças e adolescentes no dia a dia dos treinos de futebol. O Real Madrid, por exemplo, fez um projeto parecido nos Estados Unidos e foi exemplo para o Flamengo. A ideia é fazer com que os garotos dos Estados Unidos tenham a chance de vivenciar a metodologia da Escolinha Flamengo, que é o maior projeto de escolinhas de base do Brasil. O clube acredita que terá uma boa entrada nos Estados Unidos em 2 anos. Depois disso, a implementação de escolinhas entra na mira como a segunda fase do projeto. Orlando é a primeira cidade, mas a ideia é que outras cidades dos Estados Unidos recebam o camp e as escolinhas. O Flamengo Soccer Camp será realizado 2 vezes por ano e já possui planejamento definido até o fim de 2026. O projeto começará oficialmente no próximo mês, em julho. O Flamengo mira uma expansão de mercado com foco total no Super Mundial de Clubes de 2025. O Flamengo divulgou nas redes sociais e o GE fez essa matéria aí. Galera,
Maracanã agora, porque o governo do Rio de Janeiro homologou Flamengo e Fluminense como gestores do Maracanã pelos próximos 20 anos. Uma das cláusulas do contrato prevê que a dupla terá que investir 393 milhões em obras e manutenções durante esse projeto, ou durante esse período. Por ser líder do consórcio, o Fla terá que investir 65% do valor, enquanto o Flu assume os 35% restantes. Inclusive, gente, depois do último jogo do Fluminense, o auxiliar do Fernando Diniz não pôde dar entrevista porque estava suspenso, o auxiliar do Fernando Diniz reclamou da torcida do Fluminense, que a torcida do Fluminense não comparece aos estádios. Repito o que eu já falei anteriormente, se não fosse o Flamengo, o Maracanã se tornaria um elefante branco aqui no Rio de Janeiro, porque ninguém iria conseguir sustentar o Maracanã. O Flamengo carrega isso nas costas, tanto é que, vocês estão vendo, em contrato, o Flamengo terá que investir 65% do valor e o Fluminense 35%. Claro, né? Claro, é o Flamengo que coloca público lá, o Vasco da Gama que tanto briga para jogar algumas partidas no Maracanã, se jogasse todos os jogos no Maracanã, não iria lotar todos os jogos. Isso é óbvio. Sobretudo por conta do momento do Vasco da Gama. A torcida do Vasco é maravilhosa. Eu sempre elogio a torcida do Vasco. Carrega o time nas costas em vários momentos. Mas é quase impossível você lotar todos os jogos no Maracanã. Não é porque joga um jogo ou outro e lota um jogo ou outro que vai conseguir jogar todas as partidas e lotar todas as partidas. Então, fica aí a informação para vocês. Para finalizarmos o nosso vídeo, vamos falar da informação principal, galera. Porque o Flamengo vai trazer Varela, Matias Vinha, De La Cruz e Arrascaeta na marra. O Flamengo vai bater de frente com a Federação Uruguaia e vocês vão entender o que eu estou falando. O Eric Faria, que é um jornalista que trabalha no Grupo Globo, disse o seguinte: o Flamengo vai trazer na marra os caras para o jogo contra o Grêmio. Isso é uma notícia, vai trazer os caras na marra. Eles têm um intervalo entre os amistosos e a Copa América e é permitido fazer isso. Se for preciso, o Flamengo vai mandar um avião e trazer os caras. O Flamengo tentou conversar com o Uruguai e eles disseram que não. Inclusive, os jogadores já estão avisados que vão jogar contra o Grêmio. Para vocês entenderem, a data FIFA vai do dia 3 ao dia 11 de junho. A data FIFA da Copa América começa no dia 14. E o jogo contra o Grêmio, do Flamengo contra o Grêmio, é no dia 13. Ou seja, está no intervalo que não é data FIFA e no intervalo que o clube não é obrigado a ceder o jogador. Resta saber o seguinte: beleza, os 4 vêm. O Bielsa vai continuar escalando os 4 lá na seleção uruguaia? Porque os jogadores eles podem, entre aspas, serem atrapalhados por conta disso com a seleção uruguaia, não com o Flamengo. No Flamengo eles são titulares absolutos. Isso aí não tem discussão, não tem debate. Mas com a seleção uruguaia, será que isso vai cair bem? Segundo Eric Faria, um avião será enviado. O Flamengo vai bater de frente com a Federação Uruguaia. A ver o que vai acontecer. Beleza, galera? Obrigado novamente. Não deixe de se inscrever no canal. Situação complicada do Lucas Paquetá, né? Um dos principais jogadores da seleção brasileira e pode findar sua carreira sendo tão jovem. É triste, né? Essa situação aí dos jogadores uruguaios aí, o Flamengo vai ficar totalmente desconfigurado. Só aí são 4 jogadores, né, titulares, né? Sem contar que tem o Pulgar também, né, que está fora. Então, é um outro time sem esses jogadores aí, porque eu acho que dificilmente o Flamengo vai conseguir, né? Então, pessoal, o vídeo é esse. Vamos até o próximo, então. Valeu!